Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. A China está comprando o Brasil e você nem percebeu! E aí, Brasil, preparados para descobrir que vocês já são funcionários dos chineses e vocês nem sequer sabiam de nada? Essa é uma história muito engraçada, não é? Bem-vindos ao Papo de Bunker, né? Que vai fazer você olhar para o Porto de Paranaguá e pensar que diga chichi e, ao invés de obrigado, né? Estamos virando dos chineses mesmo, né? Calma lá, mano. Vamos com dados primeiro. Estamos falando do terminal de containers de Paranaguá, o maior da América do Sul, com capacidade para 2,5 milhões de containers por ano. Exatamente. Estamos falando do porto, um dos portos mais importantes do Brasil, né? Com cerca de 2,5 milhões de containers chineses. Né? Porque adivinha só quem é que é o dono? A CM Port. A CM Port nada mais é do que um conglomerado chinês que comprou 90% da participação do Porto de Paranaguá. 90%. Nem ninguém tem tanto controle sobre a tua vida como os chineses. É ou não é? Tecnicamente, a China Merchant Port Holdings tem um portfólio global. São mais de 50 portos em 26 países. Espera um pouco. 50 portos? É isso que tu disseste? É. Isso não é um investimento, meu. Isso é quase um monopólio da vida real, né? Já virou um jogo, né? E a gente aqui achando, né, que era só Paranaguá. Né? Só Paranaguá. A China está jogando o risco, né? Enquanto a gente está, ou neste caso no monopólio, né? Está jogando o risk, enquanto a gente está no banco imobiliário. Né? É. Vou comprar um hotel em Interlagos. Vamos contextualizar isso direito. 2019, só a CM Port movimentou 110 milhões de TUs. Essas são as unidades de container padrão, para quem não conhece. Então, parece quase os teus, parece quase o nome de um vírus chinês, né? acho que vamos pegar muito teu aqui, né? Né? Não, dentro desse contexto... É aquele do 20 pés, né? 20 Food Equivalent Units. Aquele do 20 pés, né? Isso, 20 pés, 33, 40. É a medida padrão internacional para os containers, né? E olha só, tudo acontece, né, de modo eficiente, de modo moderno e chinês, né? É como se tu descobrisses que aquele teu amigo rico, na verdade, é o herdeiro, né? Tu ficas feliz por ele, mas meio puto também, né? Meio puto. O interessante é que isso não começou agora. A estratégia chinesa de aquisição portuária, ela vem se intensificando ao longo do tempo. E ela é global. Nos últimos 10 anos, né? 10 anos. Antes de 2010, eles praticamente não tinham portos fora da China. E agora o que é que acontece? Agora eles são apenas e só, né, os maiores proprietários de portos de todo o mundo. É uma coisa absurda, né? É como se tivéssemos um amigo que nunca jogava o FIFA, né? E do nada ele vira um profissional, ou um cara que joga snooker e de repente é melhor que o Ronnie O'Sullivan, né? É muito suspeito, né? É muito suspeito. Né? Mas vamos colocar uns dados concretos, como a gente sempre trabalha aqui, principalmente no Brasil. Além de Paranaguá, a influência chinesa no nosso comércio exterior é massiva. Em 2023, a China foi responsável por 31,6% das nossas exportações. Ou seja, 31,6% é muita coisa, né? É como se a China, sei lá, como ela compra mais coisa do Brasil do que o brasileiro na própria Black Friday, né? É isso que é estranho, né?
E agora, o que é que acontece? Eles começam ainda mais a intensificar o controle por onde essa coisa vai sair, não é? E é quase como se fosse um dono de bar, do dono da porta, como sendo dono da porta também, não é? E aqui entra a famosa Belt and Road Initiative, né? A nova Rota da Seda. Exatamente. Que o presidente Xi Jinping diz que é para aumentar a conectividade regional. Diz ele, né? Ele é que fala isso, mas a gente já conhece bem o personagem, né? Conectividade regional, de conectividade regional não tem nada, né? É quase como se fosse um ladrão dizer que está distribuindo renda, né? Xi Jinping já está conectando o mundo todo no cordão umbilical da China. É isso que está a acontecer. É ou não é? Mas nós somos culpados por criar esse grande... vamos lá, vamos mapear isso. A rota comercial mais eficiente entre a China, a África e a Europa passa por um porto fundamental de Singapura, comprado em 2015 por a Hambantota da Sri Lanka. O Sri Lanka também é outro porto controlado por eles. Desde 2017. Porto de Iêmen com 508 milhões de investimentos. Ou seja, se nós começarmos a analisar todos esses dados e se formos fazer as contas, né, estamos falando de quem? Estamos falando de Singapura, estamos falando do Sri Lanka, do Iêmen, do Djibouti, do Canal do Suez, com mais de 5 milhões investidos. Ou seja, a China está comprando praticamente todos os caminhos marítimos, não é? E não para por aí, porque o porto de Comporte da Turquia, canais de Istambul e o grande finale, o Porto Pirineu na Grécia. Pireu, né? A pérola de quem? Do Mediterrâneo. Porto Pireu, exatamente. Pireu. Ou seja, a pérola que agora e todas as outras vão começar a falar praticamente mandarim, né? Ou seja, em vez da gente dizer por uma piada bem-vindo ao Mediterrâneo, daqui a pouco vamos dizer que são bem-vindos à propriedade da República Popular da China, né? Porque tudo está chinizado, né? E aí que vem a mutreta. O time dessa aquisição é cirúrgico. Pireu foi comprado durante a crise de 2008, quando ninguém queria investir na Grécia. E estava tudo barato. Tudo barato. Estava tudo no caos, né? E assim, os chineses, eles são peritos nessa técnica. É quase uma técnica quase de um agiota bondoso, né? Quando o cara diz para ti, você está quebrado, deixa que eu te ajudo, né? Só me diga, ou só me dá a sua casa ou o seu veículo como garantia, né? É quase o agiota bondoso, né? E aí vem o caso mais emblemático. Porto de Long Beach, na Califórnia. Essa é a maior das tretas, né? Segundo maior da América do Norte. 16 bilhões de toneladas de carga por ano. 100 bilhões de dólares de comércio na mão dos homens. Mas acontece é que era chinês, né? Era chinês. Ou seja, dá para imaginar a cara do Trump quando ele descobriu isso, né? Quando ele entrou, né? E ele diz assim, como é que é possível? Ele deve-se ter perguntado. Quer dizer, então a China tem os nossos portos? Isso é terrível, não é? É o pior negócio da nossa história. Deve ter pensado o Trump, não é? Na verdade, a história é fascinante. Nos anos 80, foi vendido para a Oriental Overseas International Limited, empresa de Hong Kong, quando ainda era colônia britânica. Ou seja, a velha pegadinha do contrato, não é? Que continua a dar certo, não é? Ou seja, os chineses, o que é que eles fizeram? Eles diziam sempre, pode confiar, somos britânicos, não é? Mas no final das contas, o que é que aconteceu? Uma grande surpresa, não é? Eram chineses. Eram chineses disfarçados. Em 2017, a COSCO, empresa estatal chinesa, comprou 75% da Oriental Overseas. Tecnicamente, a China passou a controlar o terceiro porto mais importante da América do Norte. Exatamente. Ou seja, é o juntar de recursos portuários à
carteira chinesa, né? Tecnicamente é uma palavra que eu adoro, né? Porquê? Porque quando tu usas tecnicamente, né? É a mesma coisa que tu dizeres tecnicamente não é traição. Né? Só um beijo. É só um beijinho, né? Só um beijinho, né? Dentro da novela da Globo. O governo americano entrou em pânico. Forçaram a venda imediata em 2019. Macquarie Group da Austrália comprou por 1,8 bilhões. A Austrália também entrou nesse leque, não é? Ou seja, vês que eles que perderam uma guerra contra os emus, né? Mas pelo menos não são chineses, né? Ou seja, quando tu vês e analisas a coisa, né? Quantos chineses moram na Austrália neste momento? Quantos é que tu achas? A extensão é impressionante. Darwin, Melbourne, na Austrália, Freeport, nas Bahamas, próximo aos Estados Unidos, portos na Bélgica, França. Os caras estão dominando tudo. Ou seja, é quase como se a gente pegasse o cenário do Uber e faz conta que era o Uber dos portos, né? Ou seja, os caras entregam um container, né? É só ligar e eles entregam. E é só avaliar e só dizem, confio no Partido Comunista Chinês. Né? Esse é que é o grande mal. Né? E tem mais. Com o derretimento das geleiras, novas rotas estão surgindo. A China já publicou estudos sobre a passagem noroeste do Canadá. Essa é outra das coisas que aconteceram ultimamente, né? E quando tu tens o aquecimento global e que provoca esse tal derretimento do gelo, a China ela só está tentando ganhar alguma coisa. Ou seja, eles pensaram logo, é mais um caminho para a gente comprar. É o único país que fica feliz com o derretimento das calotas polares. Né? Ou seja, os caras estão sempre pensando no negócio. Mas eles compraram porto na Nova Escócia, investiram na rota marítima do Nordeste, da Rússia e até na Groenlândia, velho. Exatamente, onde o Trump estava tentando também atuar, não é? Ou seja, Groenlândia, que é um espaço muito conflituoso pelas reservas, não é? Ou seja, nem o Trump ele conseguiu adquirir uma parcela da Groenlândia. Ou seja, a China está comprando até lugar que nem existe direito no mapa, não é? E vão continuar nessa cadência, não é? E aí vem uma questão estratégica. E é clara, porque controlar os portos de entrada e saída do comércio mundial é uma grande jogada. É como se tu fosses o segurança, né? O porteiro, o manobrista e o dono do estacionamento ao mesmo tempo. Não é? É tudo em um, né? É o verdadeiro canivete suíço, né? Se tu queres entrar, vais pagar para os chineses. Se tu queres sair, pagas para os chineses. Se queres ficar parado, pagas para os chineses também. E por aí vai, né? Não para, né? O Brasil, a gente pode contar com alguns prós e contras, porque o investimento chinês não deixou de modernizar Paranaguá, trouxe eficiência, trouxe resultado. Tecnologia, né? Exato. Mas só que do outro lado, como contra, é uma dependência total dos chineses, né? Ou seja, tu tens 90% de um dos nossos maiores portos são dominados por eles. Se a China, por exemplo, espirrar, o Brasil pega a pneumonia. Se eles resolverem cobrar pedágio, eu quero, por exemplo, exportar soja. Então os chineses vão dizer, a gente quer 50%. Já viste onde é que a gente se meteu? Mas isso existe em regulamentação internacional. Não é tão simples assim, né, velho? Sim, não é simples, mas é uma regulamentação que, às vezes, por mais internacional que ela seja, às vezes ela não é respeitada. E os chineses sabem disso, não é? É como aquela regulamentação que dizia que impedia a Rússia de invadir a Ucrânia, não é? Ou a China de bondosa de comprar todos os portos do mundo. E é isso que a gente está a ver acontecer, não é? Pode até invadir lá, né? O ponto é, estamos vendo a maior reorganização geopolítica do comércio mundial, desde talvez das grandes navegações. Novas rotas estão surgindo.
1000 por hora, né? Só que dessa vez não são as famosas caravelas portuguesas, né? Neste momento são containers chineses, né? E ao invés de especiarias, né? Como a gente tinha naquela época, né? Agora não, agora é tudo. Agora tens celulares, tens ténis, ventiladores, né? Para as velhinhas e tudo o que tu compraste na AliExpress. É ou não é? A realidade é que a China ela está criando uma rede de controle logístico sem precedentes, cara. Exatamente, é isso que a gente tem tentado observar, não é? E aqui nós começamos a ficar preocupados com o quê? Com se o Pix vai cair no final da semana, não é? Se os caras estão comprando o planeta Terra em parcelas, não é? O que é que os caras vão dizer? Aceita cartão? Não. Tem desconto à vista? Não. A gente só se preocupa com certas coisas que não tem interesse, não é? E vamos à nossa pergunta que fica. Isso é inevitável. O Brasil tem alternativas? Essa é uma excelente pergunta, não é? Alternativas? Claro, não é? Podemos aprender mandarim. É uma alternativa, né? Não, brincadeira, galera. Brincadeira, pessoal. Falando sério, quando o teu maior parceiro comercial controla a tua infraestrutura de exportação, é complicado, não é? E aí nós vemos quem é que é o dono de quem e quem controla, não é? Esse mesmo canal. É ou não é? E aí voltamos de novo naquela situação. Vamos estudar mais isso para entender esse monopólio silencioso. E vamos trazer mais informação para vocês. Exatamente, bem diferente de quando os gregos controlavam todos os navios do mundo, não é? Sim, aqueles gregos que continuam devendo dinheiro para a Europa toda, não é? Esses que são os donos da frota mundial. É uma coisa que é absurda, não é? É tipo o caloteiro ser dono do banco. Essa é uma piada, não é? Ou seja, se você achou que este episódio foi interessante, se contribuiu algo para si, não se esqueça de se inscrever, nos dar força, compartilhe. Se achou assustador, compartilha na mesma, inscreva-se, dê força. E se você trabalha num porto, bem, já sabe como dizer bom dia em mandarim, não é? Gente, compartilha! Comenta! E não esquece de dar o like! Porque no mundo globalizado, nem sempre você sabe que eu sou o vosso chefe. Seishan quer dizer tchau.